Paz do Senhor, irmãos, amém, bom dia. Eu quero deixar aqui uma reflexão para os irmãos. Eu estou na preparação da volta da escola dominical, né? Nós temos aí um período de férias e preparando a próxima aula, que é sobre o livro de 1 Pedro, as cartas de Pedro. Eu me deparei aqui com uma situação que me tocou bastante, né? Referente a muito como nós estamos vivendo hoje dentro do Evangelho. E na carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós temos aqui uma expressão que ela é muito difícil de ser entendida para os nossos, para o nosso dia de hoje, para o nosso cotidiano, né? Para a nossa literatura de hoje, ela não encaixa muito bem, né? A gente precisa regressar ao entendimento grego daquela época, porque essa expressão cingindo os lombos, ela está falando de uma expressão que naquela época, nós sabemos que as roupas, as vestimentas que as pessoas usavam naquela época, elas eram roupas mais compridas, como vestidos longos hoje que as mulheres usam. E quando eles iam para a guerra, ou quando eles iam para qualquer tipo de trabalho, o que eles faziam? Eles amarravam as pontas soltas e colocavam nos seus cintos, né, no seu lombo, para que não ficasse aquilo ali atrapalhando na caminhada, no trabalho, não tropeçassem, né? Então é isso que eles faziam naquela época. E quando o apóstolo Pedro traz essa colocação para dentro da palavra, ele está falando aqui sobre quem é cristão, quem é convertido, que deve ter uma vida, como deve ser a vida de quem é convertido. E ele começa dando aqui características, e a primeira que ele dá é a questão da vida em santidade, é como nós devemos ter o nosso pensamento. E aí ele fala assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Hoje nós temos um problema que pouco se tem incentivo para a leitura, isso na escola, em qualquer área da nossa vida, né? A escola não tem mais incentivo à leitura, né? No nosso trabalho ninguém mais usa, tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Então a questão da leitura, da escrita hoje é muito escasso, e isso está dentro da igreja também. As pessoas têm pouco interesse em leitura bíblica, em leitura de um livro que nos explica a Bíblia. Então nós temos esse problema. As pessoas não estão querendo ler. E quando não se lê, não se produz entendimento, não se produz pensamento. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida e precisa ser meditada. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Queridos, quando nós não meditamos, é o que a palavra está dizendo aqui, quando nós deixamos pontas soltas nos nossos pensamentos, vem a provação, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem a morte, vem o que for. Nós não temos um pensamento conclusivo sobre a nossa fé. E nesse livro fala também que quando alguém vem nos pedir entendimento da nossa fé, nós devemos ter claro dentro de nós para expressar para qualquer pessoa a nossa fé, as bases da nossa fé. E nós estamos tendo esse problema hoje. As bases da nossa fé estão com pontas soltas. As pessoas não têm entendimento completo do que é salvação, do que Cristo fez por nós, do que é paz com Cristo e paz com Deus e paz em Deus. Existe uma diferença muito grande e nós não temos essa base, queridos. Eu vejo muitas pessoas falando assim: teologia, você estudar teologia é bobeira, que não sei o que lá. Queridos, eu lendo essa Bíblia, eu estou fazendo teologia. O que é teologia? Entendimento de Deus. É simplesmente isso, não há nada absurdo. Qualquer pessoa, quando lê uma Bíblia, quer estudar, quer aprender qualquer coisa, está se fazendo teologia. Irmãos, os nossos pensamentos em Cristo não podem ter pontas soltas. Nós precisamos cingir os lombos do nosso entendimento,
do nosso pensamento, para que nós possamos ter uma fé robusta, uma fé perfeita, uma fé completa, firmada na palavra do Senhor. Meus irmãos, leiam a palavra de Deus, entendam o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Isso nos liberta. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter pensamentos firmes. Vejam o que diz no livro de Oséias: o meu povo sofre por falta de entendimento. Queridos, tendo os pensamentos com pontas soltas, não tendo firmeza nos nossos pensamentos, quando vem a prova, quando vem a enfermidade, quando vem qualquer dificuldade, nós não sabemos o que fazer. Queridos, meditem nessa palavra, meditem nessa passagem, leiam o livro de 1 Pedro, vocês vão ver, é uma leitura riquíssima, fantástica, é maravilhoso. E só nesse versículo, Deus já tem esse entendimento para nós. Que Deus te abençoe, amém? Que Deus guarde o seu entendimento, que Deus guarde o seu pensamento, mas entregue cativo o seu pensamento a Cristo, e eu sei que Ele fará grandes coisas por você e por mim, como tem feito, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo pensamento, e que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.